Eu nasci em 1986, numa cidadezinha comum do interior que não merece nem nome aqui. Cresci achando que o mundo era exatamente o que meus olhos viam: casa de tijolo, quintal com galinha, mãe trabalhando o dia inteiro, irmão mais novo bagunceiro. Mas desde os 7 anos já tinha companhia que ninguém mais enxergava. Ela se chamava Oni. Oni era pequena, uns 8 anos no máximo. Olhos azuis tão claros que pareciam pedaços de vidro quebrado refletindo luz. Vestia sempre um vestidinho rosa bebê, daqueles de festa infantil barata, e nos pés, uma sapatilha preta no esquerdo, outra vermelha no direito. Mas a vermelha era tão desbotada que parecia quase cinza sob a luz fraca do quarto. Eu conversava com ela horas. Sentava no chão do quarto, encostado na parede, e contava sobre a escola, sobre as brigas com o Lu, sobre como odiava feijão. Ela só ouvia. Às vezes ria, um riso curto, seco, que ecoava dentro da minha cabeça mais do que nos ouvidos. Para mim, aquilo era normal. Todo mundo tem amigo imaginário na infância, certo? Só que os meus amigos imaginários sumiam quando eu crescia. Oni não sumia. Certa tarde, eu devia ter uns 9 anos, estávamos no sofá da sala, eu e ela. Eu falava sobre um desenho que tinha visto na TV. De repente, a porta da frente abriu. Minha mãe entrou, suada do trabalho, com aquela cara de quem não aguenta mais nada. Ela jogou a bolsa no chão, olhou para mim e sorriu. Um sorriso largo demais. Ela sentou do nosso lado, do lado da Oni, e disse com a voz doce que usava quando queria me acalmar: "Oi, Oni, tudo bem com você hoje?" Pausa dramática, silêncio pesado. Meu estômago virou do avesso. Até então, ninguém nunca tinha visto ela. Ninguém nunca tinha falado o nome dela. Eu olhei para minha mãe, esperando que fosse brincadeira, mas o sorriso dela continuou crescendo. Cresceu tanto que a boca começou a rasgar. A pele esticou, os cantos da boca foram se abrindo como papel molhado, revelando dentes demais, gengiva demais, um buraco vermelho que não parava de aumentar. E enquanto isso acontecia, Oni pulou em cima de mim. Mãos pequenas, geladas, apertando meu pescoço, dedos finos que não pareciam de criança. Eu tentava gritar, mas o ar não vinha. Minha mãe, ou o que quer que fosse aquilo, gargalhava alto, uma gargalhada rouca que parecia vir de dentro de um poço. E então, eu acordei. Estava deitado na minha cama, suado, coração batendo como se tivesse corrido maratona. Sonho. Só um sonho idiota. Mas quando olhei para o lado, lá estava. A sapatilha vermelha. Desbotada, suja de poeira, exatamente igual a que Oni usava. Não estava lá antes de dormir, eu juro. Guardei ela dentro de uma caixa de sapato velha, no fundo do armário. Nunca contei para ninguém. Minha mãe riria e diria que eu inventei. Meu irmão era pequeno demais para entender. Então ficou só comigo e com a Oni, que nunca mais apareceu do mesmo jeito inocente. Os anos foram passando. Eu cresci, entrei na adolescência, comecei a trabalhar cedo, namorei algumas meninas, nada sério, só o normal de quem quer sentir que está vivo. Mas certas noites, quando a casa ficava silenciosa demais, eu ainda ouvia aquele riso baixo vindo de algum lugar que não conseguia localizar. A primeira vez que a voz apareceu de verdade foi há uns meses. Eu estava sozinho em casa com o Lu. Ele dormia no quarto ao lado. Minha mãe no trabalho, como sempre. Era fim de tarde, luz alaranjada entrando pela janela da cozinha. Eu lavava a louça, distraído. E então veio, imitando o tom sinistro, rouco, idoso. Bala da mãe. Não era grito, era um murmúrio arrastado, como se alguém falasse com a boca cheia de terra. Eu congelei. A esponja caiu na pia. Olhei ao redor, ninguém. Pensei logo no Lume zoando, corri para o quarto dele. Ele estava deitado, de bruços, dormindo pesado. Balancei o ombro, nada. Fiz careta na cara dele, cutuquei a costela. Ele resmungou, abriu um olho, me xingou baixinho e virou para o outro lado.
pausa pesada. Não era ele. Voltei para a cozinha, tentei convencer a mim mesmo que era o vento, mizinho valando alto, televisão de alguém. Mas no fundo, eu sabia. Aquela voz não era desse mundo. Guardei isso também. Como guardei a sapatilha. Como guardo tantas coisas que não explico. Porque falar em voz alta torna tudo mais real, e eu ainda não sei se aguento encarar o que isso significa. Mas as rachaduras, elas já estavam aí, e continuavam se abrindo. O tempo passou e eu tentei enterrar a sapatilha vermelha no fundo do armário junto com as outras coisas que não explico. Entrei no ensino médio, comecei a trabalhar de tarde numa loja de material de construção para ajudar em casa, namorei algumas meninas do bairro. Nada que durasse muito, só o suficiente para sentir que a vida seguia normal. Mas normal nunca durava muito tempo comigo. Ano passado, no terceiro ano, a professora de apoio simplesmente sumiu. Toda segunda-feira era o dia dela. Chegava atrasada, dava uma aula meia boca e ia embora. Depois de um mês sem aparecer, eu cheguei na roda das meninas, na hora do recreio, e soltei, meio de brincadeira, meio irritado. Será que ela morreu? Na terça seguinte, a coordenadora entrou na sala chorando. Todo mundo calou a boca na hora. Ela mal conseguia falar. Disse que não ia ter mais aula de apoio, porque a professora tinha falecido, exatamente na segunda-feira anterior, o mesmo dia da minha piada. Senti o estômago gelar. Não era só coincidência. Era como se eu tivesse falado em voz alta algo que já estava escrito em algum lugar que eu não via. Cheguei em casa e contei para minha mãe e para minha avó, achando que elas iam ficar assustadas comigo. Em vez disso, as duas caíram na gargalhada. Tá tendo visões agora, Tiago? Já virou médium? Fiquei olhando para as duas, sentindo o rosto queimar. Elas riam como se eu fosse criança inventando história. Mas eu sabia, eu sentia aquilo na pele. Minhas amigas da sala passaram a semana inteira me chamando de demônio, fazendo o sinal da cruz toda vez que eu passava no corredor. Eu ria junto, fingia que era piada, mas por dentro eu ficava quieto toda vez que alguém faltava à aula. Não queria arriscar falar mais nada. E então veio o shopping. Eu estava com minha mãe num sábado à tarde. Fazia calor, o ar-condicionado do shopping mal dava conta, cheiro de pipoca doce misturado com perfume caro. De repente, bateu aquela vontade urgente de ir ao banheiro. Corri para o corredor dos fundos, entrei no masculino. Todas as cabines pareciam ocupadas. Olhei por baixo das portas, pés em todas, sapatos parados, imóveis. 10 minutos se passaram, ninguém saía. Ninguém fluxava, ninguém tossia, só silêncio e pés parados. Pensei, 10 minutos no banheiro? Só podem estar cagando o cu da alma. Mas mesmo assim, era estranho demais. Uma mulher entrou no banheiro masculino. Sim, entrou direto. Perguntou se eu estava na fila. Eu disse que não. Ela escolheu uma cabine, abriu a porta como se nada estivesse lá e entrou. Eu olhei de novo por baixo. As outras cabines, vazias. Nenhum pé. Nada. Minha mãe apareceu na porta do banheiro, me puxou pelo braço, reclamando que eu estava demorando demais. Naquele instante, um frio subiu pela espinha tão forte que minhas pernas fraquejaram. Saí dali com o coração na garganta, sentindo que tinha acabado de escapar de algo que não entendia. Até hoje, quando passo perto daquele shopping, evito olhar para o corredor dos banheiros. E hoje? Hoje aconteceu de novo. Eu estava em casa, minha mãe na sala assistindo novela, volume alto, o Gu, meu irmão mais novo, do meu lado no sofá, mexendo no celular. De repente, veio a mesma voz, rouca, idosa, irritada, embolada. Blá, 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 bala da mãe. Perguntei pro Gu na hora. Você ouviu isso? Ele levantou a cabeça, confuso. Ouviu o quê? Não falei mais nada. Não perguntei para minha mãe, talvez por medo da resposta. Talvez porque, no fundo, eu já sabia que ninguém mais ouvia. O Lu, que já está maior, às vezes comenta coisas soltas. Diz que vê uma menina de rosa passando perto da janela da cozinha de noite. Ele ri, acha que é brincadeira, mas eu vejo nos olhos dele.
O mesmo olhar que eu tinha aos 7 anos quando o Oni aparecia. Os sinais não param. Eles só ficam mais frequentes, mais próximos, como se as rachaduras que começaram na infância estivessem agora grandes o suficiente para deixar coisas passarem. Eu continuo vivendo o dia a dia. Trabalho, pago conta, saio com as meninas de vez em quando, mas toda vez que a casa fica silenciosa demais, eu espero, porque sei que mais cedo ou mais tarde a voz vai voltar, ou algo pior. 2007. Eu tinha 21 anos recém-completos, mas ainda me sentia menino em muitas coisas. Minha prima tinha só 5. A gente foi passar uns dias na casa da minha avó. Aquela construção antiga de madeira no fim da rua de terra, com um telhado baixo, cheiro eterno de mofo misturado com café requentado e óleo de fritura. A casa rangia sozinha. Portas abriam devagar quando ninguém tocava. O corredor dos fundos era comprido demais, escuro demais, mesmo com a luz acesa. Chegamos, já era noite alta. Nenhum de nós dois conseguia dormir. Sentamos no sofá de palha que coçava as pernas nuas, conversando baixo sobre besteiras de criança, olhando as sombras dançarem na parede com a luz fraca da lâmpada de 40 watts. Perto das 3 da manhã, faltando uns 3 minutos para o relógio bater 3 em ponto, veio o som. Rubi, Rubi, Rubi. Não era a voz da minha avó. Era rouca, lenta, como se alguém arrastasse palavras pela garganta cheia de cascalho. Meu coração disparou tão forte que senti na garganta. Olhei para minha prima. Ela estava branca, olhos arregalados. A gente fez de conta que não ouviu. Ficou quieto, imóvel. Exatamente às 3 horas em ponto, o vulto passou, rápido, pela porta da sala. Um borrão branco no canto do olho. Não gritamos, não corremos para a cama da avó. 2 crianças idiotas, curiosas demais para o próprio bem, resolvemos investigar. Andamos na ponta dos pés. Silêncio absoluto. Piso de madeira rangendo baixo a cada movimento. Chegamos na casinha dos fundos, aquela área coberta onde ficava o tanque, as panelas velhas, o cheiro forte de sabão em pó e mofo. Lá estava ele, um menino, pálido demais, mais branco que leite azedo, vestido todo de branco, calça, camisa, até os pés descalços pareciam brancos, parado no escuro, como se esperasse a gente chegar. Não se mexia, não piscava, só olhava. Deu um cagaço coletivo. Viramos as costas e saímos correndo feito loucos. Pulamos na cama da avó, puxamos o cobertor até cobrir a cabeça inteira. Ficamos tremendo, suando frio, até o sono vencer o medo. No dia seguinte, voltamos para a casa da minha mãe. Nunca mais tocamos no assunto na frente um do outro. Até hoje, quando passo perto daquela casa antiga, que ainda está lá, abandonada, com as janelas quebradas, sinto um arrepio que sobe pela nuca e não explica. Eu cresci, saí da cidadezinha, morei em apartamento, voltei, morei de novo com a família, namorei, terminei, namorei de novo. Mulheres simples, diretas, que me faziam rir e esquecer por um tempo. Mas as noites silenciosas, elas sempre trazem de volta. A sapatilha vermelha ainda está guardada, num canto do armário, dentro da mesma caixa velha. Às vezes abro só para olhar. O tecido está mais desbotado, mas o cheiro, tem um cheiro que não sai. Cheiro de poeira antiga misturado com algo doce e podre. O Gu vê coisas, o Lu vê coisas. Minha mãe ri e diz que é imaginação. Mas eu sei. As rachaduras começaram na infância e nunca fecharam. Elas só ficaram maiores. Agora, coisas passam. Vozes, vultos, meninos de branco às 3 da manhã. Eu continuo vivendo. Acordo cedo, tomo café amargo, vou trabalhar, volto para casa. Mas toda vez que o relógio marca perto das 3, eu fico alerta, porque sei que algo ainda está aqui. Talvez sempre tenha estado.
e talvez nunca vá embora. Gostou dessas memórias que ainda me tiram o sono? Curte, comenta qual parte te deu mais arrepio, compartilha com quem curte histórias reais assim e segue a página para mais relatos que ninguém explica. Quem sabe o próximo não é o seu?